Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso. Nesta aula, que é a última aula do módulo 6, eu preparei nada mais, nada menos do que o Theme Customizer, que é um assunto, né, que é um recurso, né, do WordPress que permite que você dê a opção que o usuário customize o tema dele e ele veja uh, o resultado dessas ações instantaneamente, certo? Então, para fechar com chave de ouro este módulo, né, praticamente o curso, nós vamos ver como trabalhar com esse recurso. Claro que não dá para dissecar todos os assuntos, mas dá para dar uma boa base para vocês. Beleza? Então, o que é, para quem não conhece, o que é o Theme Customizer? Se nós viermos aqui em aparência personalizar, nós encontramos aqui o seguinte. No lado esquerdo, nós temos algumas opções padrões, que já vem em todo o tema base, que é título e descrição do site. O que nós colocamos lá em configurações gerais, podemos colocar também aqui. Podemos alterar, por exemplo, o menu que aparece aqui em cima. Como eu só tenho um menu, eu não tenho como alterar, certo? A página inicial mostra o que? Lembra que essa configuração nós fizemos lá em configurações leitura. Nós podemos também fazer aqui. E olha a mágica que acontece quando eu clico em seus posts recentes. Automaticamente é recarregado aqui e em vez de puxar a página estática, agora é puxado os posts recentes do site, certo? Então, por que tudo isso aqui funcionou sem eu fazer nada? Porque nós seguimos as convenções, os padrões e as formas corretas de se fazer as coisas no WordPress, certo? Mas o que eu quero focar aqui é que para cada ação que o usuário fizer, ele vai ver exatamente como é que fica o resultado disso no site dele. Beleza? Então eu vou voltar aqui para a página estática. E o que nós vamos trabalhar aqui nessa aula vai ser criar os campos para o usuário poder inserir esse título aqui, essa pequena descrição aqui, certo? Para ele inserir o que ele quiser aqui. E aqui embaixo ele vai inserir essas informações aqui de copyright e também os links para as redes sociais, certo? Vamos ver que não é muito difícil trabalhar aqui, só seja talvez um pouco verboso, mas com a prática isso se torna mais rápido, certo? Então vamos lá. Primeiro passo, né? Eu vou fechar aqui tudo que não for functions. Vamos organizar aqui a casa novamente. Ok. E aqui embaixo, depois da função de paginação, nós precisamos, né, como todo bom recurso do WordPress, precisamos trabalhar em cima de uma action. Então a action que nós vamos trabalhar é a action chamada Customize Register, né? Na hora que eu estiver registrando as opções do meu Theme Customize. Então eu vou chamar a função ZNWP Customize Register. Ok. Vou criar agora a função chamada ZNWP Customize Register. Essa função ela recebe impreterivelmente um objeto chamado WP Customize, certo? E esse objeto é um objeto que representa, né, todas essas seções aqui, porque isso daqui, esse título e descrição do site é uma seção, navegação é outra seção e página inicial estática é outra seção. É uma terminologia aqui do Theme Customizer. Então, com esse objeto nós vamos adicionar seções, certo? Depois vamos adicionar uma opção e depois vamos adicionar um controle, certo? Nós vamos entender o que é cada coisa, certo? Então, eu já falei para vocês que uma section, né, uma seção, é cada área dessa aqui que ela se contrai, né, e abre. E dentro de cada seção eu posso ter várias opções e para cada opção eu tenho um controle. Então, por exemplo, aqui em título e descrição, internamente,
Isso daqui é uma seção que contém uma opção título do site, que contém um controle que é o campo, né, que é o input type text, que permite que eu insira informação. Ele também contém uma série, né, uma opção aqui de descrição e também um controle para que eu possa inserir, né, o texto de descrição. Aqui, do mesmo jeito, é uma section que tem aqui uma opção que tem um controle, só que agora não é um input type text, é um controle, né, que é um select, certo? Então, vamos começar aqui a brincar com o Theme Customizer, fazendo o seguinte. Eu vou pegar aqui o objeto, Theme Customize, vou chamar o método para quê? Para adicionar uma seção. Então, eu vou dar um add section e, novamente, como todo bom método e função do WordPress, eu vou configurar com um array. Então, antes de passar o array, eu passo o ID dessa section. Então, eu vou chamar aqui de slider text, certo? E vou passar agora o array de configurações. Então, eu passo aqui um title, certo? Eu vou chamar aqui de texto do slider. Vou passar aqui um capability só para garantir que o seguinte, só quem vai poder alterar essas opções serão os usuários que tiverem permissões para editar as opções do tema. Isso daqui você não precisa se preocupar. Todo administrador ele tem essas permissões. Isso daqui iria garantir que um usuário, um assinante, um autor, um usuário com esses níveis, eles não pudessem alterar essas opções, certo? Aqui eu vou colocar um priority, que é basicamente ele define onde é que ele vai ficar sendo exibido, né? A posição dessa section. Vou colocar aqui 25 e aqui eu vou colocar um description, que eu vou colocar aqui a mensagem permite você configurar o texto que irá aparecer ao lado do slide. Ok, vamos verificar se já aparece alguma coisa aqui. Ainda não apareceu nada, certo? Porque só definir uma section não faz nada. Eu preciso definir também uma opção, né? Que uma opção eu defino com um método addSetting, né? Um add opção. Eu passo aqui um nome para essa opção, que esse nome na verdade é um ID. Eu vou utilizar ele para posteriormente resgatar essas informações. Então eu pego aqui slider, eu vou chamar de slider text box title, vou passar aqui um array, vou dizer que o valor padrão dele é vazio, certo? Vou dizer que o tipo dele, isso aqui é importante, é option, ou seja, eu vou resgatar isso daqui com a função get options do WordPress. Beleza, eu também preciso dar um add control, porque eu preciso definir o que é que qual vai ser o tipo de controle para eu salvar, né, essa opção, para eu salvar algum valor para essa opção. Então vamos aqui, eu preciso, quando eu crio um controle, eu preciso passar exatamente o ID que eu passei, o ID que eu setei quando eu criei a minha opção. Então aqui vai ser chamado de slider text box title. Então vou passar aqui um outro array de configuração. E aqui eu vou dizer que esse controle vai ter um label chamado título. Vai ter, eu vou dizer que ele pertence à section slider text, certo? Que é essa que nós criamos lá em cima. E o tipo desse campo é text, certo? E aí nós finalizamos a configuração de nossa primeira section, né, com o nosso primeiro controle. Então vamos dar um refresh. Ok, aparece aqui, ó, texto do slider. Eu posso colocar aqui testando. Se eu salvar
ele já está salvando aqui, nós vamos ver, mas não alterou nada ainda porque eu não estou puxando essa informação aqui no meu tema. Então, antes de puxar as informações, eu vou fazer o mesmo processo, só que agora para a descrição, certo? Eu vou copiar aqui e colar para agilizar o processo, é o mesmo. Então, aqui eu criei uma nova série, certo? Não preciso criar uma outra section, porque eu quero que essa outra opção ela fique na mesma section. Então, eu criei uma outra série, certo? Criei um novo controle para controlar essa opção e também é um tipo text e aqui contém outro label e pertence ao mesmo section, certo? Então, se eu der aqui um refresh, eu já vou ter tanto o meu título como minha descrição aqui. E agora nós vamos ver a mágica acontecer, né? Nós vamos puxar essas informações no nosso tema. Então eu vou aqui em Partials Home Slider e aqui é o título, né, que nós estamos definindo lá. Eu vou dar aqui um echo get option e a opção lá se chama Slider Text Box Title e aqui embaixo todas essas tags P eu vou resumir tudo isso daqui em uma única tag, certo? E aqui eu vou puxar o valor da descrição, certo? E aí, se eu dar um refresh aqui, nós já podemos ver aqui testando, certo? Então, nós já conseguimos setar essas informações pelo Theme Customizer, certo? Então, já temos um meio de inserir e alterar essas informações. Agora, vamos fazer um teste. Vamos colocar aqui o seguinte, curso WordPress, certo? Vamos colocar aqui embaixo e aqui, ó, perceba o seguinte, que já alterou, certo? Vamos colocar agora uma descrição. Curso, ou melhor, tema desenvolvido durante o curso de WordPress. E aí, já podemos ver que aqui já apareceu o texto que eu inseri. Então, o WordPress já cuidou disso pra gente. E nós temos agora, além de ter um local para inserir configurações específicas, né, gerais do meu tema, o usuário pode ver as alterações sendo feitas imediatamente, certo? Antes que ele altere realmente no site. Então, antes dele clicar em salvar e publicar, né, ele já pode ver como é que fica, né, aquelas alterações. Neste exemplo está algo muito simples, mas eu poderia, por exemplo, criar aqui uma opção que o usuário poderia, por exemplo, escolher onde é que ele queria que a barra lateral fosse exibida. Né? Logicamente eu teria que ter mais trabalho para configurar meu tema, para se adequar a essa opção, mas isso também é possível com o Theme Customizer, certo? Para finalizar a aula, eu vou só completar aqui as sections que nós temos aqui. Eu não vou criar tudo para agilizar aqui a nossa aula. Vou colar aqui o restante aqui das opções, certo? Colar aqui e beleza, nós temos aqui o código responsável por criar uma section para o texto aqui do footer e também para os links para as redes sociais, beleza? Então, se eu dar um refresh aqui, nós vamos ver aqui mais duas sections. E aqui nessa section eu posso setar, por exemplo, o texto para o rodapé e os links para as redes sociais. Logicamente, eu vou ter que vir aqui em footer e puxar as informações aqui do footer text, certo? Para agilizar aqui, eu também vou copiar aqui todas as informações aqui das redes sociais, certo? Aqui eu colei, então aqui ele já está dando um get option aqui nas redes sociais, certo? Então vamos voltar aqui para o nosso tema, vamos dar um refresh, vamos setar aqui, por exemplo, o texto do rodapé, criado por Nicolas André. Então aqui embaixo já apareceu para a gente.
agora eu posso também setar todos os links para as redes sociais, certo? Então esse recurso aqui é um recurso que poucos desenvolvedores têm utilizado, apesar de que ele já está aqui há algum tempo disponível no WordPress. É um recurso que vale a pena você sentar, aprender e colocar em prática nos seus projetos. Por quê? Porque nós estamos utilizando próprios recursos do WordPress para, por exemplo, dar aqui uma área que o usuário possa inserir configurações do tema dele, certo? Hoje, a maior prática que você encontra é os desenvolvedores criarem aqui um novo menu chamado Opções do Tema, ou então em aparência, Opções do Tema, e aí ele cria todo um layout, toda uma tela com as opções do tema. O problema é que nem todo desenvolvedor ele segue os padrões da interface do WordPress. Então alguns temas ficam aquele misturado, aquela coisa que não combina, não dá um aspecto profissional. E particularmente eu acho muito mais interessante você utilizar o Theme Customizer, porque o usuário pode ver exatamente o que está acontecendo. Claro que pode acontecer de ter algumas opções, algumas configurações que não se aplique, que não seja interessante você usar aqui. Mas recomendo fortemente que o que for possível usar aqui, utilize aqui no Theme Customizer. Beleza? Então, o nosso módulo 6, coração aqui do nosso curso, juntamente aí com o módulo 4, o módulo 6 finaliza aqui. No próximo módulo nós vamos ver algumas dicas rápidas e algumas palavras finais para enfim finalizar o nosso curso. Beleza? Espero que tenham gostado desse módulo e que estejam gostando do curso como um todo. Então, até a próxima.